Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal Polêmicas Gospel. Eu já quero agradecer a todos que já são inscritos aqui no canal e que fazem parte dessa família. E você que é novo por aqui, está chegando agora, não conhece o nosso trabalho aqui no YouTube, já te convido para você também se inscrever. E é muito importante deixar o sininho de notificações ativos, para que você possa receber os próximos vídeos deste canal. Também quero te convidar para você deixar o seu like, logo aqui no começo desse vídeo. Já fazem alguns dias que Flor de Lis está sendo julgada e muitas informações estão surgindo. E são essas informações que eu preciso trazer para todos vocês. Então fique comigo até o final do vídeo para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo lá no Tribunal do Júri. O Brasil precisa saber de tudo o que está acontecendo no caso Flor de Lis, inclusive algumas coisas que ainda estão em oculto, por debaixo do tapete. Sim, existem muitas coisas que ainda não foram reveladas e que serão reveladas até o término do julgamento de Flor de Lis e dos demais réus. Flor de Lis foi uma das mulheres mais votadas para deputada federal no estado do Rio de Janeiro. E agora, foi uma terrível decepção para os cariocas. Tudo aquilo que aconteceu com o pastor Anderson do Carmo e, claro, segundo o Ministério Público, a mando da ex-deputada Flor de Lis. Até o término do julgamento dos réus, muitas informações serão divulgadas e algumas informações que são transmitidas através de depoimentos contra Flor de Lis podem cooperar para a sua condenação. Quem acompanha os detalhes do caso Flor de Lis deve lembrar que recentemente a ex-deputada acusou o pastor Anderson do Carmo de agressões físicas, verbais e também violência sexual. Ela conta que era obrigada a fazer sexo e que às vezes chegava em casa das suas agendas, das suas ministrações, cansada, e ela não queria ter nenhuma relação com ele e simplesmente ela era obrigada pelo pastor Anderson a fazer isso. E que no momento da relação sexual ele terminava torcendo o seu braço para trás, enfim, e fazendo horrores com ela. Isso é a acusação de Flor de Lis contra o pastor Anderson do Carmo. E há uns meses atrás, a sua filha biológica, Simone, prestou depoimento na comissão de ética antes que Flor de Lis perdesse o seu mandato de deputada federal. Ela prestou depoimento e também, mais uma vez, acusou o pastor Anderson do Carmo de importunação sexual, de assédio, querendo dizer que o pastor Anderson do Carmo estuprava ela, simplesmente aí manchando a imagem do santo homem de Deus que era o pastor Anderson do Carmo. Em uma casa enorme, com 55 filhos, alguns adotivos, outros afetivos e outros biológicos, simplesmente ali havia uma trama para que o pastor Anderson do Carmo fosse assassinado. Sim, ali havia uma trama. O pastor Anderson do Carmo estava dormindo na mesma cama com seu próprio inimigo e ele não sabia. Ele morava dentro de uma residência em que os próprios filhos que ele arrancou da rua estavam tramando a sua própria morte. Sim, eu estou falando de Marzi, estou falando de Lucas, estou falando de Flávio, estou falando de Simone, de André e todos que tiveram envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo. Para quem não sabe, ou talvez você tomou conhecimento dessa notícia e terminou esquecendo,
Deixa eu te lembrar, o pastor Anderson do Carmo quase seria assassinado por intermédio de um matador de aluguel. Sim, foi contratado pela Rayane, que é neta de Flor de Lis e filha de Simone, a filha biológica. Foi contratado um matador de aluguel. Um valor foi disponibilizado para que este homem, então, tivesse ali o compromisso de tirar a vida do pastor Anderson do Carmo. Como ele não morreu, ou a tentativa de homicídio foi frustrada, simplesmente eles terminaram arquitetando matar o pastor Anderson do Carmo através de veneno. Em alguns momentos ele passou mal, ficou internado e não morreu. Daí então foi quando terminaram planejando mais uma vez matar o pastor Anderson do Carmo assassinado. E dessa vez o pastor Anderson do Carmo não teve escapatória. Com mais de 30 tiros, ele foi assassinado na garagem da própria casa. Não existe plano perfeito. E isto é um fato. Não existe plano perfeito. O de Flor de Lis não poderia ser perfeito, pois todo o seu plano terminou caindo por terra e a verdade veio à tona, trazendo sobre ela uma grande vergonha e uma grande decepção. Após a morte do pastor Anderson do Carmo, na garagem da própria casa, ali na porta, Flor de Lis terminou dando uma entrevista. Rodeada de milhares de pessoas que estavam ali, toda a imprensa e alguns curiosos para saber melhor o que aconteceu. Flor de Lis tentou simular um latrocínio, um roubo seguido de morte. Ela afirmou que o pastor Anderson do Carmo morreu tentando defender a família, tentando defender toda a sua casa, quando na verdade o assassino já estava dentro de casa. O pastor Anderson do Carmo não foi seguido por uma moto, como Flor de Lis afirma nos seus depoimentos e na sua entrevista, na primeira entrevista que ela deu após a morte do pastor, em dizer que estava sendo seguida em uma moto e que o assassino tentou roubar o pastor Anderson do Carmo e que houve ali uma reação dele, que por isso ele foi assassinado. Flor de Lis mentiu nessa história desde o começo e até hoje ela ainda continua mentindo. E enquanto ela não colocar para fora toda a verdade, ela nunca será liberta. Um dos filhos da ex-deputada terminou prestando um depoimento lá durante o julgamento e com certeza esse julgamento pode confirmar que Flor de Lis foi realmente a mandante desse crime. Eu estou falando de Luan, um dos filhos que era pastor no Ministério Flor de Lis, um dos filhos que era uma referência nesse ministério. E após todo esse ocorrido, ele terminou rompendo com o ministério, migrando para um outro ministério, abandonando completamente essa família que foi intitulada como uma quadrilha, uma organização criminosa. Luan, ele prestou um depoimento e ele afirmou que viu Flor de Lis comemorando quando chegou em casa após o enterro do pastor Anderson do Carmo. Vocês lembram que o pastor Anderson do Carmo foi velado no altar da igreja em que ele era pastor-presidente? E ali Flor de Lis fez um discurso, chorou aquele choro de crocodilo e chorando em cima do caixão, gritando: me leva, me leva. No cemitério também ela fez todo aquele espetáculo, mas após tudo isso acontecer, após esse teatro, Luan afirma que Flor de Lis chegou em casa comemorando a morte do pastor Anderson do Carmo.
além de comemorar a morte do pastor Anderson do Carmo, Flor de Lis também ofereceu para Luan as roupas do pastor. Sim, perguntou para ele quanto ele vestia, qual era o número de sua calça e quanto ele calçava, para que então ela pudesse dar para ele as roupas que eram do pastor Anderson do Carmo. Agora, qual é a mulher que acaba de chegar do velório, do enterro do seu marido e vai se importar primeiro em dar as suas roupas, em dar os seus calçados? Com tudo isso, você entende que Flor de Lis, em todo o tempo, se mostrou uma pessoa fria no tocante à morte do pastor Anderson do Carmo. Fez todo aquele teatro, aquele chororô, fez toda aquela movimentação, mas na verdade foi tudo para transmitir uma comoção e que ela estava triste, quando na verdade, no seu interior, ela estava feliz pela morte do seu próprio marido. E tem mais. Luan sabia do plano para matar o pastor. Sim, ele sabia do plano para matar o pastor. Flor de Lis, o que foi que ela fez? Tentou comprá-lo. Chamou ele para uma conversa e ofereceu para ele e para sua família uma passagem para os Estados Unidos com tudo pago. Pasmem, porque Flor de Lis teve coragem de fazer isso. Ela sabia que Luan tinha conhecimento do plano contra o pastor. E ela ofereceu para ele uma passagem com a sua família, com tudo pago, para os Estados Unidos. Agora você imagine a que ponto Flor de Lis chegou em sua total frieza, em sua total crueldade. Ela planejou a morte do pastor Anderson do Carmo e tentou comprar as pessoas através de dinheiro e alguns benefícios em troca do silêncio delas. Mas a proposta de Flor de Lis foi negada. Essa proposta indecente, essa proposta diabólica. Luan disse: eu não quero sua proposta. Eu não quero viagem para os Estados Unidos, porque eu sei do plano para matar o pastor Anderson do Carmo. Então eu não quero a sua proposta. E só por ter negado tudo isso, Luan disse que passou a ser considerado como uma ovelha negra da família, porque ele passou a ser tratado com indiferença. Ele passou a ser tratado de forma diferente dos outros, diferente dos demais, só por não ter aceitado a proposta indecente dessa mulher diabólica chamada Flor de Lis, e que será condenada. Ela terá que pagar por tudo aquilo que ela fez e por todo o caos que ela terminou causando aí, através da morte do pastor Anderson do Carmo. Muitas informações estão surgindo ao longo do tempo durante todo o julgamento. Você vai acompanhar cada detalhe aqui no canal Polêmicas Gospel. Breve eu trarei aqui algumas informações importantes sobre este caso. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de colocar aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E se você não se inscreveu no começo do vídeo, se inscreva agora e também deixe seu like para nos ajudar aqui no canal Polêmicas Gospel.